pessoal, vamos ao nosso primeiro vídeo de conteúdo extra do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o artigo que publicamos recentemente sobre Covid-19. Nesse artigo nós falamos sobre reposicionamento de fármacos, então achamos importante primeiramente falar sobre esse tema. Bom, o que é reposicionamento de fármacos? O que significa esse termo? É você pegar um medicamento que já existe para uma determinada patologia e utilizar esse medicamento para outra, que ainda não tem tratamento definido. Então, é você. E o que você vai fazer com isso? Você vai diminuir tempo. Como eu já falei em outro vídeo, nós sabemos que para um medicamento chegar ao mercado, ele precisa de todo um estudo, desde o seu planejamento até o seu desenvolvimento, e isso leva muito tempo e dinheiro. Quando nós falamos de reposicionamento, é uma estratégia muito utilizada quando nós temos emergência, né? Como hoje nós estamos vivendo uma pandemia e nós precisamos de uma resposta rápida, nós utilizamos essa estratégia, que é você pegar um medicamento que já existe e estudar para ver se ele tem algum efeito sobre essa nova doença, que ainda não tem tratamento. Então, como eu já falei, quando você tem um medicamento no mercado, pelo método tradicional, aqui ó, leva muito tempo para esse medicamento chegar ao mercado. Leva em média 12 anos. Quando nós falamos de reposicionamento, nós temos esse tempo diminui quase que pela metade e em alguns casos menos ainda. Então é importante, é uma estratégia muito importante principalmente para esses casos, mas pode ser utilizado para outros casos também. E alguns métodos são utilizados para esse reposicionamento. Geralmente, esse reposicionamento começa com metodologias em sílico. O que é em sílico? É utilizar ferramentas computacionais para fazer simulações. Então, nesse caso aqui, só dando um exemplo, eu tenho aqui uma macromolécula nessa superfície, né? Uma forma de apresentação. E aqui eu tenho 10 compostos interagindo com esse meu alvo, né? E aqui algumas subunidades definidas. Isso mostra, eu estou simulando que essa micromolécula ou essas micromoléculas interagindo com uma macromolécula que pertence a um organismo vivo. Outro método muito utilizado também para a descoberta desses medicamentos, para fazer esse reposicionamento, é o in vitro. O in vitro é que eu posso utilizar células, eu posso utilizar ensaios enzimáticos, tenho diversos métodos, né, in vitro, em que eu posso, dessa forma, descobrir um novo medicamento ou até mesmo uma nova indicação para aquele medicamento que já existe. E aí sim, eu posso com esse medicamento, né, que foi descoberto, que foi identificado, uma possível nova indicação terapêutica, e aí sim ele vai para os testes em humanos, os testes clínicos. Foi publicado que no Observatório da Fiocruz, os principais fármacos descritos em publicações científicas tratando de reposicionamento de fármacos com potencial uso no tratamento da Covid-19. Nós observamos que nós temos vários antivirais sendo estudados para essa patologia, outros fármacos, né, aí inclui, né, vários fármacos. Os fármacos são mais estudados são cloroquina e hidroxicloroquina. São os fármacos mais estudados, mais discutidos e que geram uma grande discussão sobre o tema. O outro medicamento que é bastante, né, observado em publicações científicas é o lopinavir, tá? Ele vem em segundo colocado. Em terceiro, o remdesivir, que é um medicamento que também que nós escutamos bastante na mídia falar sobre o remdesivir, o ritonavir, o favipiravir, ribavirina, antineoplásicos, anticorpos monoclonais, nitazoxanida, oseltamivir. Nessa ordem, nós temos os fármacos que são mais estudados para a Covid-19. O que nós observamos na literatura científica e que isso faz com que nós podemos conhecer ainda mais sobre a doença e, quem sabe, sim, descobrir um novo medicamento ou fazer um reposicionamento de um fármaco.
O nosso artigo ele foi publicado na revista Life Sciences, é uma revista bastante conceituada na área da saúde, em que publicou diversos artigos na área com o assunto da Covid-19. O nosso artigo ele foi uma parceria entre os pesquisadores da Universidade Federal do Amapá e também pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que pertence à USP. O nosso artigo falou de triagem virtual, predições admetóxica, farmacocinética e toxicológicas e o conceito de reposicionamento de fármacos para uso futuro de drogas antigas contra a Covid-19. E o que nós utilizamos como método para discutir, para obter os resultados desse artigo? Primeiramente, nós fizemos um virtual screening, ou seja, uma triagem virtual, em uma base de compostos que não são fármacos, tá? Utilizamos 2 bases e a partir daí nós selecionamos 100 compostos de cada base. Em seguida, nós fizemos um estudo de admetox, ou seja, propriedades farmacocinéticas e toxicológicas, e foi possível selecionar 10 compostos. Desses 10 compostos, nós fizemos um estudo de ancoragem, ou seja, de docking molecular, em que nós simulamos a interação desses 10 compostos com o alvo que nós selecionamos e com isso foi possível selecionar um composto, lembrando que esse composto não é um fármaco, e esse composto teve resultados melhores que alguns fármacos que foram estudados. Então, nós pegamos esse composto e fizemos um estudo de similaridade estrutural frente a uma base contendo 1.091 fármacos. E com isso foi possível selecionar um fármaco como possível candidato a fármaco para a Covid-19. Então, falando um pouquinho mais sobre esses métodos, né? Lembrando que todos os nossos resultados eles foram comparados com medicamentos que já estão sendo estudados para a Covid-19, como cobicistat, darunavir, favipiravir, hidroxicloroquina, lopinavir, oseltamivir, remdesivir e o ritonavir. Bom, como eu já falei, fizemos a triagem virtual. Nessa triagem virtual, nós utilizamos o método de docking molecular, ancoragem molecular, e utilizamos a estratégia baseada no alvo, ou seja, selecionamos um alvo e simulamos as nossas bases de compostos, simulando interação com esse alvo. Qual foi o alvo que nós selecionamos? Selecionamos a proteína principal que pertence ao SARS-CoV-2. Essa proteína principal ela foi selecionada por ela estar sendo bastante estudada e também por ela ter a sua estrutura resolvida já depositada. Então, nós já conhecemos a estrutura resolvida dela, a estrutura 3D, a estrutura tridimensional dessa proteína. Então, selecionamos e identificamos qual é a região do sítio ativo, ou seja, temos que saber, temos que conhecer qual é a região em que eu preciso que aquele fármaco e vai interagir com esse meu alvo para poder inibir a sua ação. Então, como nós identificamos essa região, aqui uma outra forma de visualização, observamos que nessa cavidade aqui, nós temos as subunidades importantes em que meu composto precisa interagir nessa região, precisa se encaixar nessa região para poder ter interação e assim inibir essa enzima. Nós, como eu já falei anteriormente, nós utilizamos duas bases de compostos, uma contendo 1.017 compostos e outra com 1.577 compostos. Ambas as bases elas foram disponibilizadas e esses compostos foram previamente selecionados com possível atividade para a Covid-19. E então, nós, a partir dessa triagem virtual, simulamos esses 2.594 compostos frente a essa proteína e selecionamos 100 compostos de cada base para seguir no estudo. Em seguida, nós fizemos os estudos de admetox. E o que são os estudos de admetox? ADME significa absorção, distribuição, metabolismo e excreção, ou seja, são as propriedades farmacocinéticas. É o que nós vamos saber, o que o organismo faz com aquela droga, como que ocorre a absorção daquela droga, como que ocorre a distribuição daquela droga, o metabolismo e a excreção. Nós temos ferramentas computacionais em que nesse caso nós utilizamos o QIKprop, em que nós podemos ter esses valores. Fizemos também a predição de toxicidade, utilizamos o software DEREC, em que nós simulamos a mutagenicidade, carcinogenicidade, nós fazemos essas predições, se aqueles compostos eles podem promover algum tipo de toxicidade, se nefrotoxicidade, toxicidade ocular, que é muito observada em alguns fármacos que já estão sendo utilizados, que já estão sendo estudados para a Covid-19.
Então, isso tudo é analisado, é predito nesse software. E com isso foi possível selecionar 10 compostos. Aqui é só uma tabela em que da primeira base nós apresentamos, né, dos 100 compostos que foram selecionados na triagem virtual, nós apresentamos aqui 25 em que obtiveram os melhores resultados da primeira base para as predições ADME, em que nós avaliamos a absorção oral humana, a distribuição relacionados à permeabilidade celular em células CACO2 e MDCK, e também avaliamos a questão da ligação às proteínas plasmáticas. Nesse caso, nós avaliamos também a permeabilidade na barreira hematoencefálica. Nós não gostaríamos que passasse a barreira hematoencefálica exatamente para não promover mais efeitos adversos. Na outra base, de 100 compostos, nós selecionamos 17, apresentamos aqui os 17 compostos que apresentaram os melhores resultados frente aos parâmetros farmacocinéticos, também os mesmos parâmetros foram avaliados, tá? E de 100 compostos, né, de cada base, nós também fizemos estudo de toxicidade, de propriedades toxicológicas, e alguns compostos foram selecionados de cada base, fazendo com a interseção, né, quais os compostos que tiveram os melhores resultados nas propriedades farmacocinéticas e quais compostos obtiveram os melhores resultados em relação às propriedades toxicológicas, foi possível selecionar 10 compostos, sendo 9 da primeira base e 1 da segunda base. Então, foi possível selecionar esses 10. Esses 10, então, passaram para o estudo de docking molecular, que nós, nesse caso, utilizamos o software GOLD, em que esses 10 compostos eles foram estudados, né, frente a essa proteína que foi selecionada. Então, várias conformações, vários modos de interação foram simulados para ver qual que interage melhor desses 10 compostos. E com isso foi possível selecionar um composto em que interagiam com os resíduos de aminoácidos do sítio ativo dessa enzima. E é importante ressaltar que esse composto interagiu com a díade catalítica, ou seja, exatamente os aminoácidos que pertencem, importantes para a atividade dessa enzima. Então, e quem são esses aminoácidos, né? Quais são esses aminoácidos que pertencem a essa díade catalítica? A histidina 41 e a cisteína 145. Então, nosso composto selecionado, ele interage exatamente com essa díade catalítica. Esse composto, então, ele foi submetido a uma busca por similaridade, tá? Isso utilizando um web servidor, o BindDB, e então nós utilizamos para fazer essa busca por similaridade uma base de fármacos aprovados pelo FDA. Nessa base nós tínhamos 1.091 fármacos. Então nós gostaríamos de saber o quê? Se esse composto que obteve o melhor resultado, né, nessa triagem virtual, se nós temos algum fármaco que tenha similaridade estrutural com esse composto. E nós observamos que o fármaco apixabana, ele tem a estrutura semelhante ao nosso composto anteriormente selecionado. Ele apresentou 42% de similaridade. Ele também interage com a díade catalítica, a cisteína 145 e a histidina 41. E ele é um anticoagulante oral, que vários estudos estão sendo realizados para a Covid-19 com o uso de anticoagulantes. Inclusive, né, recentemente foi publicado pela agência FAPESP que pesquisadores conseguiram registrar ao vivo a formação de coágulos em vasos sanguíneos de pacientes com a Covid-19. Então, eles conseguiram observar que existe sim, que a Covid-19 ela tem que ter esse olhar, que é uma doença em que pode se formar esses coágulos, em que nós temos que avaliar toda essa questão circulatória, toda essa questão da cascata de coagulação. Observamos que os resultados obtidos no nosso artigo, eles vão contribuir significativamente para os estudos envolvendo a Covid-19, os estudos relacionados a essa formação de coágulos, e que possíveis fármacos eles podem ser utilizados ou na profilaxia ou no tratamento, até porque nós sabemos também que alguns estudos com anticoagulantes apresentam resultados de diminuição da replicação viral. Então, quem sabe esses anticoagulantes também apresentam esse efeito biológico. Então, nosso estudo contribui ainda mais com a comunidade científica. Quem quiser saber mais sobre o nosso artigo, né, aqui nós temos, né, o endereço, aqui o título do artigo, em que você pode ter mais informações, mais detalhes sobre o estudo que nós realizamos. Ok?
Então, muito obrigada, até o nosso próximo vídeo, que nós vamos discutir mais alguns conteúdos extras, mais alguns artigos ou outros conteúdos variados, tá bem? Se gostou, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o nosso próximo vídeo.